Muito boa noite, chegando aqui com mais um Conexão ND nessa noite de terça-feira e a gente tem um bate-papo muito bacana com você hoje. Aliás, eu acho que você vai aprender muito, hein, com o nosso convidado de hoje, porque quem aqui já não teve alguma dívida, já não contraiu alguma dívida? Seja de banco, cartão de crédito, ou mesmo aquelas contas, né, do dia a dia aí que a gente tem que pagar, conta do celular que atrasa, a conta de luz que atrasa também, principalmente depois da pandemia, né, que muita gente acabou se super endividando. Então hoje o nosso assunto vai ser justamente sobre os super endividados e como é que a gente pode sair disso, né? Se tem também algumas opções bacanas para qualquer bolso, né, de investimentos, se você pode, por exemplo, investir numa bolsa de valores, é difícil, não é? O que a gente tem que fazer? E para colocar as contas em dia, qual é o primeiro passo? Então esse nosso convidado vai dar o passo a passo, né, vai ensinar para a gente esse passo a passo para você sair aí das suas dívidas, tá certo? Vamos conversar então com o educador financeiro Tiago Martello, que já está aqui diretamente de São Paulo, né, Tiago? Tudo bem? Boa noite. É isso mesmo, Alexandre. Boa noite, é um prazer estar aqui. Estou falando diretamente de São Paulo e estou aqui com o maior entusiasmo para ajudar aqui a nossa audiência a lidar realmente melhor com as questões aí financeiras. Pois é, rapaz, eu estava vendo aqui alguns dados, né? No Brasil, hoje, né, depois desse período pós-pandemia, já tem 40% de pessoas super endividadas. Aqui em Santa Catarina, a média é um pouco menor, um pouco mais baixa, são 34% da população, mas ainda é um número alto, né? Agora, o que acontece? A gente sabe, claro, que tem alguns fatores agora na pandemia que levaram as pessoas a terem, né, esse endividamento, muitos perderam o emprego e tal. Mas a grande maioria, se é que existe, né, grande maioria, é a maioria, essa maioria acaba contraindo dívidas por maus hábitos. É verdade isso? O que você acha, hein? Olha, Alexandre, vou tentar ser sucinto, mas eu queria passar aqui a visão cronológica da coisa, né? Ou seja, uma visão aqui histórica do Brasil. Então, o que acontece? Se a gente pegar a visão histórica, é a seguinte: lá na década de 80, ou seja, pessoas adultas na década de 80 criavam filhos com mais ou menos a minha idade, naquela época, né? Hoje eu tô com 34, 40 anos. Então, nós éramos criança e nós convivíamos, então, com os adultos daquela época. O que os adultos daquela época eles tinham que fazer, porque não tinha outra forma, tá? O que eles tinham que fazer era gastar. Gastar o mais rápido possível o tempo todo, porque, afinal de contas, se a pessoa pensasse um pouco, a inflação comia rapidamente o poder de compra do dinheiro. Então, a gente cresceu vendo que gastar e gastar tudo é normal. Muito bem. Esse é o primeiro fator lá da década de 80. Agora vamos continuar construindo aqui o raciocínio. Só que na década de 80, Alexandre, as pessoas não tinham acesso a banco como tem hoje, né? Verdade. O acesso ao banco naquela época era muito restrito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os 5 minutos aqui na internet, você abre 10 contas, né? Então, com o acesso ao banco, hoje, nos dias de hoje, o que aconteceu é que as pessoas agora também têm acesso a crédito. E aí, o que acontece? Foi enraizado, então, essa cultura de que tem que gastar tudo o mais rápido possível. Só que naquela época, na década de 80, o tudo daquela galera, dos meus pais, dos seus pais, Alexandre, o tudo era, sei lá, se o cara ganhava 5 mil, um exemplo, 5 mil dinheiros da época, ele gastava 5 mil. Hoje, o tudo desta galera é os 5 mil, mais uns 10, 15 mil de cartão, mais 10 de cheque especial, mais 20 de crédito pessoal, e ainda o cara faz um financiamento do carro. Isso. Entende? Então, o tudo dessa galera é realmente o tudo. Então, o que tem na frente, o cara sai gastando, tá certo? Então, isso é o fator cultural que nós herdamos, pessoas aqui hoje, entre 30 e 45 anos, herdamos vendo os nossos pais fazerem, tá certo? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não é mais assim, calma, né? A inflação hoje não está tão boa, está aí na casa dos 12%, mas está muito melhor do que era na década de 80. Então não precisa mais adotar a mesma medida de gastar tudo o mais rápido possível e não ficar com um tostão no bolso. Caramba, pois é, agora que as pessoas têm isso enraizado, né? E eu realmente sou de uma época em que as pessoas gastavam muito, né? Quer dizer, não sobrava nada. Mas hoje em dia, o que você diria, por exemplo, que a gente sabe que as maiores dívidas hoje que as pessoas fazem, de acordo com o levantamento até, são bancos e cartões de crédito. É o que as pessoas mais acabam tendo dívidas. O que você acha, por exemplo, cartão de crédito, todo mundo sabe que acaba tendo uma bola de neve. Pessoas, por exemplo, acabam pagando só o valor mínimo, né? Tipo, a conta deu R$2.000, o cara paga 200, que é o valor mínimo. Mas isso vai tendo juros sobre juros, né?
Então, esse é exatamente o problema, Alexandre. Essa é a ideia. Olha só. O que acontece? É engraçado, porque você pega essas pesquisas, aí você vai, vamos supor assim, em ordem de grandeza, tá? 100 pessoas estão endividadas. Em ordem de grandeza, muito mais, né? A gente está falando aqui de 70% da população brasileira. Mas para ser didático, vamos falar em ordem de grandeza. Ou seja, a gente está falando de 100 pessoas, beleza. Se você pegar dessas 100 pessoas e perguntar para ela o que aconteceu, onde que está o problema, ela vai falar cartão de crédito, 80%, que é o que você falou aí agora. Legal. Só que, ó, pensa comigo. O cartão de crédito, ele é um ser inanimado. Ele não tem vida própria, ele não sai gastando. O cartão de crédito não é uma dívida por si só. O cartão de crédito, ele deveria ser um facilitador de pagamento. Ou seja, um meio de pagamento. Em vez de eu andar com um boleto, um tolete de dinheiro, ou com 50 folhas de cheque, que nem usa mais cheque hoje em dia, difícil, né? Eu ando com um pedacinho de plástico. Só que é exatamente essa facilidade ao crédito, somado ao fator cultural brasileiro, onde as pessoas tinham que gastar o mais rápido possível, ele viu isso crescendo. E aí a facilidade ao crédito, eu ganho 5, mas tenho 15 de cartão, né? E aí, quando junta tudo isso e ainda o marketing, que tá fazendo o papel dele, né? Falando, olha, compra, para que esperar? Você pode ter acesso agora mesmo. Imagina, esperar o ano que vem, juntar dinheiro. Para com isso. Você pode comprar agora, é sem juros, e você já leva para casa agora. Aí, junta isso. Aí, mais algumas questões do gênero. Brigo com o marido, vou descontar nas compras, né? Então, assim, o cara fala assim, eu mereço, né? Aí, o chefe dá um esporro, aí, hoje eu tô estressado, então eu mereço hoje comprar alguma coisa para mim. E aí, quando junta tudo isso, né, o tal dos hábitos, como você falou, Alexandre, dá uma melecada, assim, gigantesca, uma grande meleca na vida financeira. O cara começa a entrar numa grande bola de neve, né? E é surreal, porque, assim, o cara que vai fazer compra porque ele tá com um problema, fazer compra não vai resolver o problema dele. Pelo contrário, quando terminar a compra, vai dar aquela sensação imediata, como por exemplo, comer um chocolate, né? Quando você está estressado, eu sou assim, né? Quando eu estou estressado, eu vou lá e como um chocolate. Mas assim, acabou aquela sensação imediata do doce, o problema continua lá. Sim. E o cara que gastou, agora ele tem 2 problemas para resolver, né? O problema que já existia e agora o problema da dívida que ele contraiu. Agora me diz uma coisa, você você é muito pragmático em dizer, por exemplo, o que as pessoas precisam fazer, o passo a passo, para acabar com a dívida, ou pelo menos para saber voltar a administrar o seu dinheiro, né? Receita, aquilo que entra e aquilo que sai de dinheiro da sua conta. Qual é o primeiro passo que você acha que as pessoas devem tomar para começar a botar a casa em ordem, por exemplo? Bom, Alexandre, com toda absoluta certeza, convicção total, o primeiro passo é a pessoa entender que ela está num processo que não vai ter êxito. Ela está num caminho que vai dar com burros na água, né? Vai dar com a cara no muro. Se você ganha 1x e gasta 2x, não tem como dar certo. Não vai dar certo. Não precisa ser um gênio da matemática. Aliás, né, uma convicção errada sobre a minha profissão, né? Educador financeiro, para saber lidar com o meu dinheiro tem que saber muito de matemática. Não. É conta de mais e menos. A minha avó, que é analfabeta, sabe fazer conta de mais e menos, pelo amor de Deus, né? Sim. Então, olha só, se eu ganho 1x e gasto 2, não vai dar certo, não tem mágica no final do mês, entende? Então, assim, eu já lidei muito com pessoas que incorporou o crédito como se fossem delas. Nossa. Ela age como se pegar crédito, usar o crédito para custear a vida, é normal. Não é normal. Já é o segundo passo, né? O primeiro passo, então, é saber, né, assumir e falar, não, estou com um problema, preciso de ajuda, preciso rever a minha estratégia, porque não está dando certo. Segundo, então, passo. Sim. Não achar que pegar crédito para pagar as contas no final do mês ou para realizar um desejo, né, ou ter acesso a algo que eu não poderia ter se não fosse por meio do crédito, achar que isso é normal, porque não é normal. Aliás, aqui no Brasil, Alexandre, as pessoas se envaidecem pelo tamanho do crédito disponível em seu banco. O banco conseguiu incutir isso na cabeça da galera. Exato. Como se isso fosse algo bom. Tipo, olha, você vale muito, né? Então eu vou te dar 15 mil de crédito. Exato. No cartão. Exatamente. Aí você gasta tudo. Você não tem dinheiro, mas você tem crédito, é como se tivesse dinheiro. Então, ou seja, exato, é como, assim, eu sou importante, eu sou merecedor da confiança. É uma falsa ilusão, né? É uma falsa ilusão, né? Uma falsa ilusão.
Então, assim, eu sou merecedor, eu sou tido como de confiança pela instituição financeira ao ponto dele me dar 5, 10 vezes mais de crédito que eu ganho de salário. Sim. Né? E achar que isso é normal e vai dessa pessoa. E aí, junta tudo isso, dá muita meleca. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro passo, assumir que a estratégia não está funcionando. Aceitação. Segundo, aceitação, boa. É isso aí. Segunda coisa, é não achar que tomar crédito, usar crédito é algo normal. Ah, imagina, uma taxinha aí, imagina R$10, só R$20 por parcela, só que vai fazer a conta. O tamanho do problema que dá, né? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, não achar que crédito serve, então assim, não, imagina, a pessoa pensa assim, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e pego crédito. Não, amigão, quando você precisar de alguma coisa, tem que ter dinheiro guardado, tá certo? Você tem que usar o que o seu bolso pode te proporcionar e não usar o bolso do outro, que muitas vezes é o bolso do banco, é um bolso muito caro para usar. Sim. É muito caro, é um dos maiores caros, um dos mais caros do planeta, é os juros bancários brasileiros, certo? E aí, por fim, depois que entendeu todo esse cenário que eu acabei de falar, eu acho que eu colocaria aqui a quarta opção de novo, conta de mais e menos. Cara, se eu ganho, sei lá, 5 mil, eu tenho que gastar 4.999,99. Se eu gastar a partir de 5.001, lascou. Vai dar meleca. Não tem como dar certo. Entende? Mas imagina, meu custo de vida é mais alto, o que eu posso fazer? Diminuir. Se você está tendo que precisar de crédito para pagar as contas elementares da sua vida, água, luz, telefone, prestação do carro, se você precisa de crédito para fazer isso, é uma prova cabal, irrefutável, de que você está vivendo uma vida que você não poderia viver. Entendi. Então a pessoa viver abaixo do que quer dizer, ganha 5 mil, vai gastar menos. Agora, talvez seria também a pessoa buscar mais receita? Isso é uma outra dica, né? Aliás, Alexandre, eu ia até abordar esse assunto, é o seguinte, aliás, assim, na minha opinião, a gente vai pegar emprestado, eu sou formado em administração de empresas com pós em finanças corporativas pela FGV. Então, se você pegar, assim, o central de toda empresa, do planeta, eu diria, tá? Toda empresa do planeta, ela pensa assim, ela tem dois grandes nortes. Os nortes são, cara, eu tenho como missão, e assim, independente do ramo da empresa, eu tenho como missão sempre aumentar minha receita e diminuir minha despesa. Toda empresa que se preze e que vai ter, né, sustentabilidade no mercado, que vai coexistir por mais tempo, ela vai ter sempre essas duas métricas como norte. Preciso aumentar a minha receita e diminuir a minha despesa. Que tal a gente pegar essa dica lá da pessoa jurídica, das empresas, e trazer isso para a nossa vida? Então, sim, aumentar a receita é óbvio que é uma grande estratégia, uma excelente estratégia, por sinal. Estudar, conseguir pleitear um aumento no trabalho, ou uma troca de emprego, ou fazer um bico de final de semana, tudo isso é muito válido. Mas sabe qual que é o ponto de atenção aqui, Alexandre? Só aumentar a receita não resolve. Sabe por quê? Porque eu vou te explicar como é que funciona a cabeça do brasileiro. Eu já atendi mais de 10 mil pessoas, então eu posso dizer muito bem. Sabe como funciona? Funciona assim, vou te explicar. O cara tá lá tomando um cafezinho no corredor da empresa, certo? Tá lá tomando um cafezinho. Tá? Aí o gerente dele passa, ele fala assim, Alexandre, você tá fazendo um bom trabalho, você é um cara legal, a gente tá gostando bastante, então a gente vai combinar assim, se os planetas se alinharem, o Lula entrar na chapa do Bolsonaro e vice-versa, assim, a China fazer as pazes com os Estados Unidos, sabe, umas coisas esdrúxulas, assim. Se acontecer alguma coisa inimaginável na Terra, o ano que vem, eu vou te dar um aumento. Sabe o que esse cara faz? Ele chega em casa e faz assim, mulher, bota uma roupa bonita que nós vamos gastar um aumento que vai vir. É verdade. Então, ele gasta antes. Então, só aumentar a receita, infelizmente, não é viável. E, aliás, esse hábito não é só dos brasileiros. Afinal de contas, o Robert Kiyosaki, escritor do Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros mais best-sellers dessa área, ele descreve essa ação, ou seja, eu mal aumento meu custo de vida, minha receita, eu já aumento meu custo de vida. Isso. Aí eu trabalho, me mato, aumento de novo minha receita, aumento meu custo de vida. Ele descreve essa ação das pessoas como corrida dos ratos. Sim. Olha que pesado isso, não é mesmo, Alexandre?
Sem dúvida. Muito, Até muito porque, na pesado. verdade, essa diferença, vamos supor, se eu vou receber um aumento, o certo seria eu pegar essa diferença do aumento e guardar para montar uma reserva. Que eu acho que dizem que seria o melhor de tudo é a pessoa ter uma reserva, né? Exato, porque é nesse momento, ao fazer isso que você disse, Alexandre, a gente consegue inverter a lógica. Ou seja, ao invés de eu estar sempre precisando de crédito para dar um passo, se eu tenho dinheiro guardado, eu posso dar o passo sem precisar de pagar juros para ter acesso àquele dinheiro. Pelo contrário, se eu estiver guardando este dinheiro, eu ainda consigo ganhar dinheiro com este dinheiro. Então, eu consigo chegar até mais rápido em alguma ação, alguma questão que eu quero realizar. Uma viagem, uma pós, um filho, um casamento, seja qual for o seu sonho. Né? Então, se eu guardo 100 e no final do mês tem 101, perfeito, eu estou chegando mais rápido. Agora, se eu preciso de 100, mas no final da conta eu tenho que pagar 150, eu vou chegar mais tarde. Vai demorar muito mais tempo para eu poder estar com esse sonho realizado e as dívidas pagas. Entendi. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos investimentos, como é que você deve guardar esse dinheiro e tal. O que eu queria te perguntar é que muita gente, depois que tem lá os seus carnês, né, reúne toda aquela gama de, de contas infinitas lá para pagar. A pessoa tem várias coisas, fez a conta ali e tal, viu que tem, sei lá, né, 10 mil de conta para pagar e recebe só 6, 7, né? Tem lá um valor. Aí a pessoa começa a pensar assim, bom, o que eu faço agora primeiro? Será que eu vou sanar a dívida das lojas onde eu comprei roupa? Será que eu vou sanar o cartão de crédito primeiro? Vou sanar o banco primeiro? O que eu faço nesse caso? Perfeito. Então, só para você que está assistindo aí entender aqui, né, se entender na entrevista, é o seguinte, ó, até aqui nós comentamos sobre algumas dicas de como você não chegar a este ponto. Exato. Se você fizer bonitinho tudo que a gente falou aqui, você não vai chegar a esse ponto. Mas para quem já está, ó, Thiago, beleza, obrigado, mas se eu soubesse disso há um ano atrás, pode ser que, né? Agora eu não sabia fazer o quê? Agora é essa situação. Ganho 6 e gasto 10 por mês. E agora? O que eu faço? Então, para você, a sugestão é a seguinte, pode parecer absurda, mas calma que eu vou explicar. Então, peraí, Thiago. Antes de você falar, então, o que a pessoa precisa fazer, a gente vai para o intervalo e voltamos já, tá? Então não sai daí que a gente volta rapidinho. Pois é, hoje a gente está aqui num bate-papo muito bacana com um educador financeiro, falando tudo que leva a gente a contrair dívidas, né? Seja no banco, no crédito, no cheque especial, no cartão de crédito, ou seja nas lojas, né? Que a gente acaba fazendo muita compra. E eu tinha perguntado aqui para o nosso educador financeiro, que é o Thiago Martello, que está aqui com a gente diretamente de São Paulo, né, Thiago? Então, eu falei agora há pouco para você, perguntei, né? Depois que a pessoa reuniu todas as suas contas, tal, o que ela faz primeiro? Será que ela... porque ela vai ter que escolher o que vai ter que pagar, né? Para poder colocar a casa em ordem. O que a pessoa tem que fazer? Bom, como eu estava dizendo, então é o seguinte, né? Se a situação é ganho 6, por exemplo, e gasto 10, ou seja, já estou num cenário do super endividamento, realmente não chegou no final do mês, eu tenho que escolher, né? Ou seja, deu meleca, para tudo e vamos repensar a vida, né? E aí, o que eu vou falar agora beira o absurdo. Opa. O próprio Alexandre, né, Alexandre? Quando a gente estava conversando, você ficou meio assustado, né? Mas eu vou explicar, faz sentido. Pessoal aí de casa, faz eu vou sentido. explicar. Então vamos lá. Faz sentido, não faz? Então, vamos lá. O pessoal de casa, é o seguinte, ó. É assim, ó. A última conta que você tem que pagar numa situação como essa é a de banco. Aí o cara fala assim, mas Thiago, você tá maluco? É o pior juros. Você tem certeza que você é educador financeiro? É o pior juros que tem. Pois é, meu amigo. Mas sabe o que é? Pensa comigo, ó. Vamos supor que você vai estar aí com a sua vida tudo direitinho com o banco. As dívidas tudo em dia no banco. Graças a Deus tá conseguindo pagar e tal. Mas sua luz está cortada, sua água está cortada, o telefone celular para você receber uma ligação de um emprego está cortado, a faculdade que você precisava para você poder, então, ter acesso a uma vaga melhor de trabalho, você teve que sair, o seu carro para ir numa entrevista ou para entregar alguma coisa, ganhar um dinheirinho de final de semana, está sem gasolina. O que adianta isso? Não adianta nada. Ou seja, priorize as contas
elementares, as contas que vai fazer com que você possa reestabelecer a sua vida o mais rápido possível, prontamente possível. Ou seja, são contas inerentes à sobrevivência humana, digna, mínima, que um indivíduo precisa. É água, luz, telefone, carro, carro assim, né? Não de luxo, mas para trabalhar, né? Comida, né? É isso que precisa estar em dia. Aí você, então, fecha uma porta lá no banco, fazer o quê? Paciência, você até queria pagar, eu sei, você é um cara legal, mas infelizmente não dá mais. Agora, então, você fecha essa porta, paciência, né? Deixa lá, se dane, paciência. Se fortalece, se organiza, entenda o seu momento de vida, melhora aí quanto às suas finanças, tá certo? Aí depois de um tempo, depois de, né, mais centrado, organizado, sobrando um dinheirinho por mês, você juntando esse dinheirinho, aí é a hora, um ano depois, mais ou menos, é a hora de você voltar lá no banco e renegociar a sua dívida. De preferência à vista. De preferência à vista. Por quê? Se você não conseguir honrar com as parcelinhas lá atrás, quem garante que você vai conseguir agora? Exato, mas parece que o banco faz uma renegociação, né, Tiago? E essa dívida pode até cair, né, depois de um certo tempo, é isso? Exatamente. Quanto mais tempo passa, o banco vai perdendo as esperanças de conseguir receber esse valor de volta. Por conta disso, num primeiro momento, os juros vão para a estratosfera de alto, você vai querer me enforcar, você vai falar, mano, eu vou matar aquele barbudinho lá que falou para fazer isso. Mas depois você vai ver que os juros vai cair e muito. Normalmente acontece isso naqueles feirões, né? Ó, venha renegociar, descontos de até 90%. Eles são reais, tá bom? São reais. Por quê? Porque o banco vai perdendo as esperanças de receber. Aquilo já está previsto no PDD dele, que é um lance lá para ele ter incentivo fiscal, não pagar imposto sobre isso. Você não precisa entender isso, não. Mas tem toda uma lógica por trás. Tá ele certo? não perde, né? O banco nunca perde. Nunca igual o cassino. Nunca perde, entendeu? Exato. O banco nunca perde. Então, o que acontece? Então, depois de um tempo, normalmente aí um ano e tal, primeiro os juros vai lá na estratosfera, depois ele tende a reduzir. E aí você consegue fazer uma renegociação predominantemente pagando à vista com um valor muito mais acessível. Toda aquela crosta de taxas de juros abusivas e enormes e loucas vai ser tirada e você vai pagar só o núcleo. Essa é a ideia. Que coisa, hein? Então, primeira coisa é você não pagar o banco. Depois que não pagou o banco, como é que você vai colocando a casa em ordem? O que você sugere? Bom, primeira coisa, então, assim, beleza. Não paguei banco, agora eu tô só com as contas elementares, né? Ainda assim não dá. Vamos colocar a situação. Pô, agora, Thiago, era 10 para 6, agora tá 7 para 6. Legal? Sim. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o seguinte, senta aí, né, com calma, na sua casa. Se você for casado, né, chama o maridão, chama a esposa, né, troca uma ideia, olha um pra cara do outro e fala assim, mano, e aí? Vamos resolver isso aqui, cara? Pô, é um pelo outro, tem que envolver a família, viu, Alexandre? Essa é a mensagem que eu quero passar com essa brincadeira aqui. Tem que envolver a família. Não adianta remar. Não adianta. Ó, física pura, ó, barquinho. Um remo de cada lado, beleza? Só um rema. O que vai acontecer com esse barquinho aqui, Alexandre? Vai andar em círculo. Não sai do lugar. Física pura aqui. Agora, se os dois remar para frente, ó, aí vai, né? Então, tem que envolver a família, falar assim, olha, não deu, olha aqui a situação que nós estamos, todos vão ter que contribuir, colaborar, entende? Todos terão que fazer concessões, paciência, né? Fazer o quê? Ninguém gosta de fazer concessão. Ninguém quer diminuir o padrão de vida. Óbvio, ninguém gosta, mas numa situação como essa não vai ter jeito. E vai todo mundo ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que fazer concessões. Ou seja, faça atividade micro aí de pegar todos os gastos que vocês têm e categorizá-los individualmente. Se você entende, a família como um todo entende aquele gasto como supérfluo ou como essencial. Então, ou seja, tudo que você entender como essencial, meu amigo, essencial não tem o que fazer, né? Quer dizer, assim, de bate-pronto não tem como cortar. Sim. Agora, o supérfluo corta imediatamente. E é por um tempo, às vezes. Não precisa ser o resto da vida. Então, assim, por exemplo, comer fora é supérfluo. Sei lá, a pessoa pode entender que é supérfluo. Então quer dizer que eu nunca mais vou comer fora? Não, calma. Só por um tempo, até organizar a casa. Não é assim também, né? Então, assim, o supérfluo corta imediatamente. O essencial não dá para cortar, porque é essencial. Mas com certeza dá para diminuir. É certeza absoluta que dá para diminuir.
Então, ou renegocia lá a empresa, vou trocar de operadora de celular para ter um desconto. Tem aluguel? Liga para o proprietário, fala, amigão, o mercado você está vendo como tá. Se eu sair, você está lascado. Eu também tô. Bora aí me dar um descontinho por uns 2, 3 meses só para me desafogar? Eu já vi isso acontecendo. Liga nas escolas das crianças, pede desconto lá também, pede desconto tudo quanto é possível, quando for possível, para poder realmente conseguir, então, equalizar essa conta o mais rápido possível. E aí sim, pós esse trabalho de redução, entendimento, mergulhar nas finanças da família, a família, né? Mergulhar nas finanças da família, entender todos esses pontos. Aí, além disso, uma renda extra, que é o que a gente falou no bloco passado, uma renda extra, um bico de final de semana, vender as férias no trabalho, ser síndico do apartamento, do prédio, para não ter que pagar o condomínio do apartamento, né? Coisas como essa, aí sim, juntando tudo isso, eu tenho certeza, Alexandre, que vai dar certo. Vai ser fácil? Vai ser gostoso? Não estou dizendo isso, né? Ninguém gosta de reduzir padrão de vida. Mas é necessário, né? Mas é necessário. Agora sim, depois que você conseguiu colocar a casa em ordem, beleza, agora tá me sobrando lá uns R$500, uns R$1.000 e tal. É difícil, né? Sobrar. Mas se tiver sobrando, qual é a dica que você dá, principalmente em questão de investimento? Será que dá para deixar ainda na poupança, ou a poupança realmente já foi, não adianta, a poupança já era, né? Pela tua cara já era. O que dá para a gente fazer com esse dinheiro que sobra, hein? Muito legal sua pergunta agora, Alexandre. Então, assim, né? Primeiro a gente falou para o cara que para não entrar nas dívidas. Depois a gente falou para os caras que já estão nas dívidas. Isso. E agora nós vamos falar para as pessoas que têm eventualmente uma sobrinha, não é mesmo? Olha que legal. 360 graus aqui o negócio, né, Alexandre? A gente abraça todo mundo aqui, né? Exato. Então vamos lá. Então é o seguinte, a ideia é o seguinte, poupança, pelo amor de Deus, nunca mais, gente, não dá. A poupança, ela perde ano após ano para a inflação. O que isso significa? No final do ano, seu dinheiro rendeu? Rendeu. Sai lá, sei lá, de R$100 vira R$150, 100 e poucos reais. Rende. Só que não paga nem o custo de alguma coisa que pagaria um ano atrás. Isso é perder para a inflação. Ou seja, as coisas ficam mais caras, mais rápidas do que o que rende na poupança. Não adianta. Então, a ideia é procurar outros tipos de investimento. E a evolução natural da poupança, ou seja, quem está acostumado com poupança, qual é o próximo degrau, então? Tiago, coloquei aqui na poupança o tempo todo. Para onde eu vou, então? Olha, a recomendação mais assertiva é vá para títulos públicos federais. Por que títulos públicos federais? Porque é o título tido como sem risco, é sem risco. É tão seguro quanto a poupança. Certo. E, no entanto, por exemplo, se você pegar um título público federal hoje, baseado na Selic, que está em 12,75, com previsão de bater 13,25, vai render o dobro da poupança. Você está falando, por exemplo, daquele Tesouro Direto? Exatamente. Título público federal você acessa via Tesouro Direto. Através do seu próprio banco ou de uma corretora. Tá certo? Então, olha que título interessante. Aí, Alexandre, quando eu estou explicando isso, a galera fala assim, Thiago, mas isso aí não é para mim, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, né? Tá só rico tem acesso a essas coisas. Alexandre, a partir de R$30. 30 pila só? 30 pila! Dá para comprar uma pizza aí na cidade com R$30? Não dá mais. Aí, só se for daquela de supermercado, né? Pizza. Só de mercado? Só de mercado mesmo, congelada. Aí até vai. Menos do que uma pizza fresquinha. Caramba, sério, com 30 pila dá para fazer? 30 conto, cara. Olha só não faz quem não quer. Agora, uma coisa assim, dizem muito... mas eu vejo algumas pessoas na internet, principalmente os educadores financeiros, dizem assim, tire o seu dinheiro do banco e coloque numa corretora. Isso é verdade? Na tua opinião também? Sim. O que acontece? O banco, ele é tido hoje como uma espécie de clínico geral da medicina, ou seja, ele é um generalista, ou seja, ele faz de tudo, mas não é especialista, aprofundado em um assunto específico. Então, dentro desses bancões que a gente está acostumado, vermelhinho, laranjinha, a Hierarchy Park, ele faz tudo. Mas não faz nada muito bem, né? Assim, porque tem tudo, né? Quem consegue fazer tudo muito bem? Não dá, né? Agora, o que é a corretora? A corretora, ela é um banco, tá? Só para você saber, a corretora é um banco. Ela tem que obedecer às mesmas regras, os mesmos critérios de funcionamento, as mesmas licenças do que um banco. Só que a diferença é que ao invés dela ter tudo, cartão, empréstimo, consórcio, seguro, câmbio, vai fazer tudo isso, ela vai focar só nos investimentos. E aí, por conta deste foco nos investimentos, ela vai te trazer mais opções, melhores opções,
né? A demonstração dessas informações é de uma maneira muito mais fácil, muito mais intuitiva. Então, você tem vários ganhos ao abrir uma conta na corretora. E aí, de novo, Alexandre, as pessoas, Thiago, mas conta na corretora, isso é para rico, né? Imagina, deve ter taxas altíssimas, né? Alexandre, olha, não tem, pelo que eu conheço aqui, pelo menos as principais, vamos pegar as 10 maiores do país, tá? As 10 corretoras maiores do país não cobra taxa alguma para abertura e manutenção de conta. Você não paga nada para ter uma conta lá. O que você paga, então, na hora que você escolhe lá uma carteira de investimentos, o que você paga? Perfeito. Você vai fazer o seguinte, quando você for optar por um produto de investimento, seja ele qual for, um fundo, um tesouro direto aqui, como a gente está falando, ou um CDB, uma debênture, enfim, não importa o investimento. Quando você olhar para aquele investimento, já está descontado uma taxinha, você nem vê essa taxa, assim, já está descontado. Você já está descontado uma taxa em cima daquilo que você está vendo que vai para a corretora. Então, entendi. vou dar um exemplo assim, por exemplo, tem um investimento aqui que está rendendo, sei lá, 15% ao ano. Um exemplo, 15% ao ano. O que significa dizer o seguinte, que na verdade, então, estava rendendo, sei lá, 16, um exemplo. E aí a corretora ficou com 1 e ela está oferecendo aquele investimento por 15. Então, você nem tem acesso a essa informação, nem precisa. Se o rendimento que está na tela for bom para você, o produto for adequado, cara, pega e vai ser feliz. Entendi. Caramba, é tão simples assim e as pessoas às vezes não querem nem chegar perto porque não, eu não sei, não entendo disso. Mas é bom também as pessoas às vezes lerem um pouco mais sobre isso para poder começar a se informar, né? Olha só, assim, a maior corretora do mercado, que eu não vou falar aqui quem é, ela é mais sólida que muito banco por aí. Olha entende? Só. E as pessoas têm medo de falar, não, mas no banco, né? O banco eu conheço, o banco eu vou lá, mas corretora, nem sei o que é. Gente, não é bem assim, não. Como eu acabei de falar, as corretoras, elas são obrigadas a obedecer as mesmas licenças que um banco, tá? Ela tem que ter licença pela CVM, ela tem que ter licença pela Bacen. Não é qualquer um que chega assim, vou abrir uma corretora. Não é assim. É que aqui no Brasil as pessoas não têm o hábito muito de investir, né? É uma porcentagem mínima. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito maior do que no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, o papel do banco lá na sociedade é outro. Aqui que os bancões dominaram, eles fazem tudo, né? Sim. E aí fala assim, não, vem aqui que eu resolvo tudo. Mas lá nos Estados Unidos as coisas são bem definidas. Cada empresa cuida de um pedaço. Então o banco lá mal fala de investimento. A última vez que eu vi esse número que você está falando, Alexandre, deve fazer uns 2, 3 anos, 96% da população americana investe numa corretora. 4% que tem pouquinho de dinheiro deixa num banco lá. Os bancos nem vão para essa seara. Aliás, nos Estados Unidos, a gente está falando lá que tem aproximadamente 12, a última vez também que eu vi esse número, faz uns 2 anos, tinha mais de 12 mil bancos. 12 mil bancos. Aqui no Brasil, a gente tem 250, 300 bancos e o pessoal fica sempre nos 5 bancões aí que não vai cuidar do seu dinheiro, não vai trazer calma, não de segurança, pelo amor de Deus, deixa eu me falar de novo aqui. Não é que ele não vai cuidar do seu dinheiro no sentido de segurança, são bancos muito seguros. O que eu estou dizendo aqui é que não vai te trazer uma eficiência para com o seu dinheiro como uma corretora fará, Entendi. Na verdade. Então, a gente falou praticamente tudo aqui do que as pessoas minimamente precisam saber, né? Então, o que faz as pessoas se endividarem muito, o que elas devem fazer quando estão totalmente endividadas, quer dizer, e já separar aí, tipo, não paga o banco, paga primeiro as contas mais essenciais, né, que você falou, e depois, sobrando o dinheirinho, você abre uma conta numa corretora para começar a investir. E pode começar com R$30, é isso? R$100, R$30. É exatamente isso, Alexandre. E se você me permite, tem mais um minutinho aqui só para dar um alerta? Temos mais 1 minuto. Perfeito. O alerta é o seguinte, como não cair em fraudes, porque isso é importante também, isso né? É verdade. Então, assim, como não cair em fraude? Se você fizer essas 2 coisas que eu vou te falar aqui agora, nunca você vai cair em fraude na sua vida e perder seu rico dinheirinho. Vamos lá. É só fazer essas 2 coisas que eu vou falar. Primeira delas é o seguinte, é assim, jamais, em hipótese nenhuma, nunca você deve tirar o dinheiro do seu CPF. Jamais. Não existe a lógica de tirar o dinheiro do seu CPF. Uma vez que você tirou o dinheiro do seu CPF, ele não é mais seu. A pessoa ou a empresa que pegou o seu dinheiro faz o que ela quiser. Thiago, mas tem contrato. Grande porcaria. Papel aceita tudo. Não tire o dinheiro do seu CPF jamais. Quando você abre uma conta na corretora, você vai fazer uma TED de mesma titularidade. Sai do seu nome e vai para o seu próprio nome. Assim você não vai cair em fraude. Segunda coisa,
Quando você vai fazer uma cirurgia, Deus o livre guarde, você quer saber se o médico, pelo menos, pertence ao conselho de classe da medicina, não é isso, Alexandre? Sim. Você vai defender uma causa na justiça, você vai pedir para o advogado provar. Não, mas peraí, o senhor é da ordem dos advogados? O senhor está homologado para defender a minha ação? Não é assim? Né? Quando você vai procurar alguém para te auxiliar na sua carteira de investimento, pô, descubra se esse cara também está licenciado ou não, pelo amor de Deus. É o cara que vai cuidar do seu dinheiro. Então, por exemplo, onde que você obtém essa informação? Quem que é o CRM do cara que trabalha no mercado? Quem que é a AOB do profissional de mercado? É a CVM, que é o Conselho de Valores Mobiliários. Ele é quem diz se o cara é ou não é homologado, ortogado a trabalhar com o mercado de investimentos. Eu, por exemplo, estou lá, meu nominho cadastrado na CVM. Fazendo essas duas coisas, Alexandre, não tem como cair em pirâmides financeiras, ser enrolado e roubarem seu dinheiro. Maravilha. Tiago, olha, quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que o pessoal de casa conseguiu pegar bem essas informações para começar a cuidar do seu dinheiro de uma forma melhor, né? Obrigado mesmo, Tiago Martello, que é o consultor financeiro, educador financeiro, né, diretamente de São Paulo. Grande abraço para você, ótima noite, hein? Valeu, Alexandre. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. E até a próxima para você também. A gente volta na semana que vem com mais um Conexão ND, da terça-feira. Semana que vem já tem o Paulo Alceu aqui de volta, mas quarta-feira, amanhã, eu tô aqui com vocês também. Até lá.